Olá, está começando o Estácio Entrevista, um programa da Universidade Estácio de Sá, Campus Nova Friburgo. Estamos aqui nos estúdios da TV Zoom em Olaria e o programa de hoje recebe Franciele Nunes, coordenadora do curso de Fisioterapia. Vamos saber um pouco mais sobre a área de saúde, sobre a fisioterapia, enfim, como é que está esse mercado, conversando com vocês. Depois da vinheta, Franciele no Estácio Entrevista. Gente, eu sou artista, mas eu também sou empresária. Eu vou te dizer por que eu gosto de contratar alunos da Estácio para trabalhar comigo. Porque eu sou exigente e na minha equipe eu quero gente que nem eu, que não tem medo de desafio, que corre atrás e dá valor a uma boa formação. Tem administrador, publicitário, jornalista, uma galera que veio da Estácio preparada, nem preciso ficar dizendo o que fazer. Todos brilhantes. Vai, faz seu brilho, faz Estácio. De volta com o Estácio Entrevista, já dando boas-vindas à professora Franciele. Professora, obrigado pela presença, bem-vinda. Obrigada, Marum. Gostaria de agradecer pelo convite. É uma satisfação imensa estar aqui hoje para poder falar um pouquinho sobre o curso de fisioterapia. Agradeço pelo convite novamente. Eu fico muito feliz com a sua presença. Acho que é a primeira vez, né, professora? Primeira vez. Nossa, mãe, a gente está fazendo bullying com fisioterapia. Ai, meu Deus. Oh, meu Deus. Professora, o que faz um fisioterapeuta, assim, para a gente, nós que somos leigos? O fisioterapeuta é o profissional que ele cuida principalmente do sistema músculo-esquelético. Mas, na verdade, com o avançar da medicina, né, principalmente da prática baseada em evidência, hoje a gente tem uma inserção muito maior no campo de atuação. Então, a gente hoje se depara com, pensando na medicina, né, a gente tem correlações muito práticas da pediatria, da neuro, da gerontologia. Então, o fisioterapeuta ele é um profissional que ele trata, previne e auxilia na reabilitação do sistema músculo-esquelético, assim como de outras disfunções também que podem estar associadas e comprometendo alguma função motora ou física, enfim, a gente trabalha prevenindo. Olha, professora, quando eu tive hérnia de disco, foi os fisioterapeutas, o professor Carlos Mello, a doutora Vanessa, enfim, que cuidaram de mim. E eu vi que aquilo ali realmente é uma coisa muito importante. Uhum. Eu via pessoas lá na piscina que tinham caído de moto. Isso. Eu tinha em vários casos pessoas de idade que precisavam ir para a piscina aquecida. Eu comecei a ver que aquele era um mundo que eu realmente não conhecia. Uhum. É uma profissão que eu acho que faz com que as pessoas possam viver bem, né? Porque sem aquilo ali a pessoa ia ficar paralisada, né? Não sei. Sim, poderia ficar totalmente dependente, né? Na verdade, tem muitos distúrbios que o paciente ele se torna dependente no familiar, né? Ou de um cuidador. E aí a fisioterapia, na verdade, ela vem para minimizar um pouquinho dessa condição, né? Dessa restrição, tentando promover ou restabelecer algo que deixou de existir, né? Um mínimo que a gente consiga contribuir para esse paciente, já às vezes é um feito ou um ganho muito gigantesco. Então, um paciente que deixou de se alimentar e a gente consegue proporcionar uma independência para ele funcional, é algo prazeroso. A gente consegue vislumbrar isso num paciente quando a gente chega, né, nesse resultado. Professora, eu não sei se isso tem uma explicação, mas por que tanta gente hoje sofre de problema de coluna, hein? Oh, meu Deus, todo mundo tem uma dorzinha de coluna, não só eu que estou velho. Não, temos. A incidência é muito grande. São várias. A questão do trabalho, questão postural, sedentarismo, né? O cotidiano da gente obriga hoje a gente passar tempo demais sentado, tempo demais em pé. E aí, na verdade, a gente acaba deixando de lado o cuidado físico, né? A prática diária mesmo, e acaba nesse cotidiano tendo uma fraqueza muscular e às vezes fazendo uma coisa muito simples, como abaixar e pegar um papel já é o suficiente para sentir uma grande dor. Então tem muito a questão do trabalho, da ergonomia, né, do nosso cotidiano, da falta da prática da rotina de exercício e da falta de cuidado, às vezes de conhecimentos de uma atividade para não sobrecarregar o corpo. Então a gente pode ter uma lesão aí, por exemplo. Professor, essas práticas, eu não entendo bem, eu não sei se isso é da fisioterapia, pilates, acupuntura, yoga. Isso pertence, o fisioterapeuta que ministra essas práticas, não é? Como que é isso? Então, eu até comentei do yoga, mas não. O pilates, a acupuntura são áreas de atuação nossa, sim, né? A gente pode fazer uma formação complementar com esses cursos. E tanto a parte manual também como a massoterapia a gente pode utilizar como recurso,
para tratar. O que é massoterapia? É fazer uma espécie de massagem? Seria massagem, Então, a gente, na verdade, aprende todos os tipos de manobras que existem da massagem, tanto da massagem terapêutica, que seria a clássica, que é para relaxamento, bem-estar, e tem também a massagem que é a drenagem linfática, né, que é para melhorar a congestão do tecido, diminuir o edema. Então, de acordo com cada manobra que a gente aprende, a gente consegue indicar da melhor forma para utilizar num determinado tecido. Então, por exemplo, se eu tenho uma cicatriz recente, eu vou fazer uma manipulação diferente de quando eu tenho uma contratura muscular. Então, ter essa diferença, né, de qual manobra eu vou usar, qual recurso eu vou utilizar é muito importante. Então, isso dá uma bagagem para a gente eleger aquilo que a gente vai utilizar na hora do atendimento. Então, assim, existe um leque muito grande de atuação. A acupuntura a gente pode se especializar, pilates a gente também pode atuar, pode trabalhar com terapia manual, pode utilizar técnicas de ventosoterapia. Então, depende muito para onde que o profissional quer atuar, né? É isso que vai meio que te direcionar para você buscar os seus cursos de formação, por exemplo. Entendi. Professora, como é que... Eu sei que a gente vai falar do curso mais à frente, mas me veio essa questão agora. Como que um garoto, uma menina que está nos assistindo, um rapaz, sabe que tem dom para fisioterapia? Boa pergunta, hein? Como é que o cara diz assim, pô... sei lá, eu penso assim, jornalismo... Como é que eu escolho? Não, porque o jornalismo, eu penso assim, é o cara que gosta de narrar jogo, que gosta de escrever, que gosta de... Enfim, o cara vê, eu tenho dom para escrever, vou tentar fazer jornalismo. Uhum. Como é que o garoto sabe que ele tem dom para ser fisioterapeuta? Olha, Marum, Como é que foi Como é que tu chegou nesse negócio de ser fisioterapeuta, né? Então, confesso que no início eu fiquei meio perdida. Eu queria a área da saúde, não sabia exatamente o que eu queria. E aí, conversando com a minha prima, que é fisioterapeuta, ela falou assim, Fran, você gosta de cuidar das pessoas? Você se preocupa com o bem-estar das pessoas? Porque o fisioterapeuta ele tem um tempo significativo com o paciente. Né? Não é algo mecânico. Você chega, faz... Não menosprezando nenhuma profissão, não é isso? Claro. Mas tem profissões que são muito rápidas o contato com o paciente. Claro. E a gente não. Uma sessão dura em média 50 minutos. Então, você tem que criar um vínculo, você tem que ter um elo com aquele paciente, né? Então, ela falou a primeira coisa, você tem que gostar de conviver com as pessoas, você tem que gostar de cuidar das pessoas, porque a pessoa vai chegar frágil, ela vai chegar com dor, ela vai chegar dizendo para você que não está bem, e que isso, na verdade, vai ter outras manifestações, principalmente psicológicas. Hoje, cada vez mais, a gente vê que os pacientes da gente, eles sofrem com isso. Então, ele chega sobrecarregado por uma questão do serviço, mas que fisicamente machuca ele. E aí você vai ter que também ceder o ouvido ali para escutar um pouquinho. Então, não é só atender e executar uma técnica. Me emociona muito, sabia? Porque você sabe que as pessoas hoje, quando elas chegam não sei, eu estou falando eu como leigo, num profissional, eu acho que elas querem a competência, claro, a qualidade daquele profissional, mas também um pouco de sentir que a pessoa se importa, que respeita a dor dela, né? Isso. E eu acho que o teu relato é muito importante, né? Muito. Porque, assim, se você fizer por fazer, não vai dar certo. Você tem que amar, você tem que gostar do paciente, você tem que gostar desse contato, você tem que estar disponível para ouvir. Né? Eu falo isso muito com os alunos. Você, quando está atendendo, é claro que a gente tem uma vida particular, mas é o seu momento com o paciente. Ele está te procurando porque ele quer uma ajuda, ele quer, né, um apoio. E não é só físico. Às vezes você vai ter que escutar porque aquela dor também tem uma fala. E aí você vai um pouco além, sabe? Então, foi a primeira coisa que ela falou assim, você vai ter que gostar de cuidar das pessoas. E foi a partir daí que eu comecei a procurar ler cada vez mais. Falei, é isso mesmo, porque o resto vai me assustar. Eu vi essa coisa do cuidar muito como enfermagem, mas agora eu vejo claramente que a fisioterapia também é isso. Sim. É porque, às vezes, o procedimento da enfermagem é algo mais rápido, né? Aplicar, dar um banho, trocar do leito. Mas são coisas que também, assim, demandam muito, sabe? Claro. Mas, é uma rotina. Tem uma rotina. Então, por exemplo, o fisioterapeuta não, ele vai ficar ali, às vezes ainda tem um outro contexto, que é o familiar. Né? Que às vezes a gente vai atender em casa, não é só o paciente, é o acompanhante, o filho, e você tem que dar atenção para todo mundo, porque eles querem saber o que você está fazendo, então é algo que se prolonga. Eu até brinco isso com os alunos, se for atender home care, toma cuidado com a questão do horário, que a gente sempre passa. A gente não consegue chegar para fazer atendimento de 1 hora, a gente acaba postergando um pouquinho, sabe? E quando o paciente começa a melhorar, não quer mais fazer os movimentos, ou aquele paciente que às vezes sente dor, eu acho que em algum momento do tratamento eu não sei se sente dor, e aí como é que você faz para puxar o dedo dele e falar, tem que fazer, cara? Como é que é essa relação, assim?
tem que sentir muito o paciente assim, dessa forma. Porque, por exemplo, a dor é algo muito subjetiva, né? A minha dor não é igual à sua. Então, às vezes, a gente, erroneamente, tem o hábito de olhar e meio que pré-julgar. Nossa, a pessoa está fazendo escândalo, nem está doendo tudo isso. Mas, às vezes, está doendo para ela, sim. Então, assim, essa relação que você estabelece com o paciente, ela é muito importante nesse sentido. Por exemplo, se eu estou te atendendo e vejo que você não está num bom dia, não adianta te forçar. Porque a chance de você chegar na próxima sessão e falar assim, olha, eu saí daqui pior do que eu cheguei. Ou então, olha, eu passei 2 dias horríveis de cama. Então, você tem que ter muito esse trato com o paciente, de tem sentir. Que ter esse jogo. Exato. Tipo, será que eu posso hoje botar um pouquinho mais de carga? Será que hoje eu tenho que fazer coisas mais leves? Então, é muito do dia a dia. Tanto que a gente fala que o paciente ele tem que ser reavaliado cotidianamente, diariamente. Eu tenho que olhar para o paciente, ver como ele está e reavaliar. Para saber se eu tenho que ajustar. Tem a ver? Piscina é importante mesmo? Ou não é nada? É conversa? Gosto como muito. É que é? Não, a hidro ela tem benefícios únicos, assim, a questão da água, da temperatura, super auxilia, né? Tem pacientes, assim, que eu já pude acompanhar que fora da piscina ele não conseguia executar e por conta da física, assim, da questão da água, ele conseguia executar movimentos com muito mais facilidade. É aí o que eu te falo, são mínimos ganhos ali que fazem diferença no paciente, sabe? Dúvida. Que ele não está fazendo no solo, mas você botou na água, ele executa. Isso é muito bom, assim, de Aí ele ganha confiança, porque ele começa a ver que está melhorando. Ele consegue, ele né? consegue. Que ele consegue fazer de volta. Ou que a gente pode ganhar. Agora, uma outra área que a gente vê muito hoje na mídia é fisioterapeuta desses clubes de seleção, de futebol, de vôlei. O fisioterapeuta vai falar não sei o quê, sobre a situação do jogador. Que funciona com atleta de alto rendimento? É outra função ou é fisioterapia? É fisioterapia também. É que a gente tem a área esportiva, eu diria que é uma das que pagam melhor, né, dependendo dos grandes clubes que a gente tem. E porque também a dedicação do fisioterapeuta ali ele é constante, né? Ele é um parceiro do educador físico junto com o médico, então toda essa equipe trabalha em prol desse jogador ou desse atleta. Então, realmente é fisioterapia, mas tem isso, né? Tem o médico, tem o educador físico, tem que ter esse discernimento que, opa, agora não é fisioterapia, é o educador físico que assume. Não, agora a gente tem que reabilitar realmente ou prevenir uma lesão, que a gente também atua junto com a prevenção. Mas é uma das áreas, sem dúvida, aí, que chamam muita atenção, crescente, né? Com as Olimpíadas, quando teve aqui no Brasil, teve um boom com a Marta, então a gente teve uma fisioterapeuta mulher na frente, né? E, assim, teve um destaque muito bacana e que bom, né? Que hoje a gente consegue ter o fisioterapeuta sendo parte integrante dessas equipes. Porque... Professora, eu não entendo nada de área de saúde, mas eu vejo pela situação da minha esposa, que é psicóloga, eu acho que tem a ver, esse negócio de plano, né, que você tem que fazer lá não sei quantas sessões, eu não entendo, lá também chama sessão. E aí o plano não paga, só paga X, a pessoa precisa de Y sessões. Na fisioterapia também tem essa questão? Tem. A gente tem algumas divergências. O que acontece? Às vezes a gente recebe do médico o encaminhamento e ele meio que pré-estabelecendo a quantidade de sessões. Né? Isso é um grande equívoco, porque o fisioterapeuta ele tem a habilidade de avaliar, na verdade, a competência dele. E a gente tem que fazer uma avaliação cinético-funcional. Esse paciente realmente ele precisa de quantas fisioterapias, quais são os equipamentos que a gente vai usar, ou se vai usar algum equipamento. Então, de acordo com a avaliação, é que a gente vai pré-estabelecer ali quantas sessões a gente vai precisar. E foi o que eu falei, a gente tem que reavaliar sempre. Né? Às vezes a gente bota aí um prognóstico de, sei lá, 5 sessões, mas com 3 esse paciente já está bem. E aí você já pode mudar e falar assim, ao invés de a gente fazer 5, agora eu já vou mudar a sua conduta e a gente vai começar o processo de fortalecimento para alta. Então, essa questão não tem como estipular, né? No número místico, a gente fala que todo mundo fala em 10. Não, então, são 10 sessões fixas. Então, aí é isso. Aí o plano que precisa de métrica por uma questão financeira te impõe um número, mas o profissional, o paciente, às vezes necessita... Demais. Bem mais. É uma questão complexa. Né? Essa questão do plano de saúde, assim, com todo mundo que eu converso, bom seria se a gente conseguisse fazer o particular, né, que seria o ideal. E é o que você falou, às vezes, por questão volumétrica, você acaba tendo um serviço adequado, né, porque você precisa de volume na clínica. E aí, às vezes, o paciente ele não fica com assistência adequada. Isso é muito ruim. E, assim, o conselho, inclusive, ele está tentando, né, junto com as operadoras, ver se consegue equilibrar esse repasse, que é o grande problema, é o repasse entre o profissional e as operadoras,
de que seja uma coisa justa para que a gente ofereça algo justo, né? O paciente não tem nada a ver com isso que está ali na ponta. Ele, na verdade, precisa do atendimento. E já pagamos tão caro, né, por um plano de saúde. O Brasil tá tudo muito difícil nessa situação. Verdade. Alguém tem que parar e olhar as coisas com calma, sentar e conversar e reunir, mas hoje as coisas não são mais assim, né? É verdade. Mas, professora, então o garoto tem que ter esse dom de cuidar, de gostar da área de saúde. E aí ele chega para ser na faculdade de fisioterapia. A gente já vai conversar do curso do segundo bloco. Mas quando ele chega lá, o que ele estuda? O que estuda em fisioterapia? Então, a gente inicialmente tem as disciplinas do currículo básico, né, até para ele começar a entender um pouco do corpo. Então, passa pela biologia, passa pela anatomia, fisiologia, que são matérias essenciais. Porque senão daqui a pouco a gente fala sobre toque terapêutico e o aluno não sabe explicar, o que o paciente vai sentir, o corpo vai responder também. Então, inicialmente a gente tem essa base da básica mesmo, que é a biologia, a fisiologia, a anatomia, bioquímica, para a gente entender o nosso corpo, como é que ele funciona, quais são essas respostas. Aí, na metade do curso, mais ou menos, a gente começa a entrar com algumas coisas específicas, né, que, na verdade, são os recursos. Então, toda a parte de terapia manual que ele vai aprender, ou da parte eletrotérmica, que a gente também atua. Então, quais são os recursos que o profissional pode ter como bagagem? E, posteriormente, a gente começa a ter as específicas do curso. E aí, a gente começa a dividir por áreas de saúde mesmo. Então, adulto, criança, idoso, respiratória, parte de complexidade, né, que seria a UTI. Então, a gente acaba vislumbrando aí quais são os campos de atuação possíveis para ele atuar. Bom, a gente vai voltar, Fran, para falar um pouquinho mais do curso de fisioterapia depois do intervalo comercial. Valeu! Gente, eu sou artista, mas eu também sou empresária. Eu vou te dizer por que eu gosto de contratar alunos da Estácio para trabalhar comigo. Porque eu sou exigente e na minha equipe eu quero gente que nem eu, que não tem medo de desafio, que corre atrás e dá valor a uma boa formação. Tem administrador, publicitário, jornalista, uma galera que veio da Estácio preparada, nem preciso ficar dizendo o que fazer. Todos brilhantes. Vai, faz seu brilho, faz Estácio. Estamos de volta com o Estácio Entrevista aqui nos estúdios da TV Zoom em Olaria, já agradecendo a você o carinho da audiência, a possibilidade de entrarmos na sua casa, no seu celular, você que nos assiste pelo aplicativo da TV Zoom, pela RCA, pelo YouTube, enfim, onde quer que você esteja, é sempre um grande prazer podermos bater esse papo, conversar um pouco, bater papo sobre as questões da nossa cidade e da nossa Estácio. Hoje, o nosso assunto é o curso de fisioterapia, a profissão de fisioterapeuta, e a professora Franciele Nunes, coordenadora do curso da Estácio Friburgo, está aqui conosco, tirando as nossas dúvidas. Professora, vamos falar um pouquinho do curso. Quantos anos leva para formar um fisioterapeuta? São 5 anos o curso. 5 anos. É de manhã ou à noite aqui no Friburgo? Noturno. Noturno, 5 anos. Isso. A senhora já disse que tem... Só com adeno. O estágio é na parte vespertina ou diurna. Ah, tá. O estágio o aluno faz, né? Manhã ou tarde. Né? Até porque acho que Aqui os professores também são... as instituições às vezes estão funcionando. Também. Né? É verdade. O estágio começa em que período? No 8º. 8º, 9º e 10º. Isso. Só que agora, com o novo currículo, ele vai começar a partir do 7º. 7º, 8º, 9º e 10º. Isso. A gente tem agora a inserção de um estágio observacional, que eu acho excelente, né? Que seria uma adaptação do aluno no estágio. Até para ele começar a entender um pouco da dinâmica do setor. Porque, assim, pelo currículo antigo, o aluno ele já começava a fazer no estágio, né? E aí a gente dividia ele em complexidade, que é baixa, média e alta. E aí, na baixa, normalmente é vinculada até ao município, ao posto, à comunidade, atividades voltadas mesmo nesse sentido. E agora não, a gente vai ter um estágio observacional, em que ele começa já a acompanhar os alunos, um pouquinho da inserção profissional, e depois, sim, a gente entra na baixa, média e alta. Entendi. Isso é bom. O curso de fisioterapia tem produção de trabalho científico, TCC, essas coisas? Temos TCC, sim, e tem a iniciação científica que é vinculada aos professores, né, que a gente incentiva bastante.
professor Alessandro mesmo, ele trabalha com Parkinson, desenvolve um trabalho dentro da universidade para tentar minimizar os impactos da doença, na verdade, evitar que ela progrida de forma mais acelerada. É bem Você legal. ainda tem a clínica de fisioterapia funcionando lá, com os alunos atendendo na Tem unidade? sim. Tem lá Dentro nas do Braulios? campus. Puxa vida, eu tô ficando velho mesmo. Voltamos para a unidade. Não era, né? Mas desde 2018 a gente retornou para o campus. Como que é? Aí as pessoas vão lá e agendam um horário? Como é que Então, tem fila? Como que funciona? O contato é via WhatsApp, pelo 2525 1523. É só mandar uma mensagem para poder agendar, né? A gente, no momento, ainda está com uma lista de espera, porque desde antes da pandemia a gente já fazia o serviço para a comunidade, que é um serviço gratuito, na verdade. Entendi. Então, a ideia é realmente ter uma troca com a população. Então, a gente tem uma fila de espera, mas alguns pacientes desistiram, não precisam mais de fisioterapia, então a gente hoje já está alimentando essa lista com novos pacientes. Aí o né? aluno atua sob supervisão de Isso. fisioterapeutas e professores. Isso, na verdade, um supervisor mesmo, fisioterapeuta. Né? Então, cada professor fica com até 6 alunos. Então, consegue administrar bem a atenção, o suporte para o aluno ali. E é 100% gratuito. Sim, o atendimento para a população é 100% gratuito. Como que chama a clínica? Então, Físio Friburgo. Manteve o nome Físio Friburgo. Físio Friburgo. Quando era lá, onde hoje acho que é a psicologia, era Físio Friburgo, só mudou de lugar. Só mudou né? de lugar, isso. Maravilha. Continua o mesmo nome. Maravilha. Professora, vamos conversar uma outra coisa sobre o curso de fisioterapia aqui, porque a gente fica pensando assim, o aluno hoje, quando ele chega na área de saúde, como é que é? Ele tem que ir para anatômico, tem que botar aquela roupa... Porque não tem aquele negócio de botar roupa branca. Fisioterapia também tem isso. Como é que funciona isso? Tem. A roupa branca hoje é só no estágio, né? Ah, é? No anatômico hoje já é mais flexível. Tem as suas regras para utilização, né? Nada de calça rasgada, sapato aberto. Até porque a gente tem peças cadavéricas, né? Tem peça de cadáver. Então, por uma questão mesmo de proteção para o aluno e para a preservação das peças, a gente pede que ele utilize o jaleco, mas também esteja coberto, né? Porque acaba sendo peças formalizadas, então pode cair algum resíduo químico. Manipulação com luva, se possível com máscara. Então, a gente tem o anatômico, que é A gente, na verdade, tem 3 anatomias na fisioterapia, não basta uma. Então, a gente tem primeiro a anatomia sistêmica, que fala sobre todos os órgãos do corpo humano. No segundo período, eles têm a anatomia do sistema músculo-esquelético, que é o forte da fisioterapia, né? É o carro-chefe. E agora, a terceira anatomia é a anatomia palpatória, que é o que eles fazem na prática, que é a anatomia de superfície. Né? Então, é juntar essas 3 disciplinas e utilizar aí como recurso para avaliar. É um currículo bastante exigente, né? É uma adição, mas tem que ser, né? Tem que ser, vida com pessoas. Mas o curso de fisioterapia tem essa coisa interessante também do prestação de serviço. Quando a Estácio vai nas praças, aí nesses eventos, com a prefeitura, né? Sempre tem a barraquinha do pessoal da fisioterapia prestando atendimento. Né? Tem que ter um pouquinho mais, eu confesso. Você acha? Temos que estar mais. Mas é bacana, porque assim, a gente consegue trazer um pouco, né, do que a gente pode promover para a população. Então, essas atividades em grupos, ainda mais paciente crônico, hoje a gente está resgatando isso, né? Voltamos recentemente a vincular as atividades de estágio, inclusive, no posto do Suspiro, fazendo o grupo crônico junto com a fisioterapeuta do posto aqui da prefeitura, a Sandra, que é uma pessoa incrível. Então, a gente hoje está, inclusive, voltando com esses trabalhos preventivos no posto. Né? A ideia é que a gente amplie isso para os outros postos aqui da região, para a gente realmente estar mais próximo e trabalhar com paciente crônico, paciente que é hipertenso, que é diabético, né, sedentário, para promover um pouco mais de longevidade aí. Agora vamos falar um pouquinho da professora Franciele, fora da fisioterapia. A senhora é de Friburgo mesmo? Não, na verdade, eu não sou do Rio de Janeiro. Né? Me mudei para cá, para o Rio de Janeiro, para continuar os estudos e moro no Rio de Janeiro. Onde? Eu sou do Mato Grosso do Sul. Em qual cidade é? Corumbá. Corumbá. Aí veio para o Rio para estudar fisioterapia? Não, na verdade, eu fui para Alagoas, fiz a faculdade na Estácio de Alagoas e aí acabei vindo para o Rio para fazer o mestrado e o doutorado. Que e legal, moro no Rio. Fran. E veio para Friburgo? Então, terminei o doutorado, aí fiz uma entrevista para cá. Na verdade, até vim conhecer Friburgo um pouquinho antes, adorei a cidade, fiz a entrevista para cá e fui contratada. E aí, meio que emendei do doutorado para o curso, né? Para virar docente. Legal, uma mato-grossense, sul-mato-grossense, que se formou em Alagoas e atua no Rio de Janeiro. Pô, mas isso é o Brasil. Andei. Pô, mas eu acho incrível. E eu sei que você gosta de fazer. Você é casada, Fran?
sou casada. Você tem filhos? Não. E o seu hobby, o que você faz? Fora, quando você não está estudando Quando e eu não tô está estudando. atendendo, o que você está fazendo? Então, eu faço muita coisa com a família do meu marido, né? Que acaba sendo uma extensão da família. Então, a gente sempre está junto, fazendo... Ou tá viajando para a região dos lagos, que eles têm em casa. Então, a gente passeia bastante ali para a região de Saquarema. E, assim, quando eu estou em casa mesmo, eu gosto de ver um filme, uma série para relaxar e dar uma voltinha pela cidade para curtir. Até falo que a gente, quando não é do Rio, acaba aproveitando um pouquinho mais, né? Porque sempre está passeando para conhecer alguma coisa nova. Então, sempre está curtindo o Rio de Janeiro. É verdade. O Rio tem muita coisa boa, né, professor? Tem bastante. Acho que houve uma questão aí do sucateamento, um pouco da qualidade de vida, mas o Rio tem muita coisa boa A ainda. oferecer, com certeza. A oferecer, eu sem gosto. dúvida. Não é à toa que é a nossa capital. É verdade. Professora, a gente vai chegando assim, num momento aqui do programa, em que a gente gosta que você fale um pouco assim para o jovem, para a mãe, para o avô que está assistindo, por que se o filho dele quer fisioterapia, como é que é? Fazer um convite para a pessoa que sente que está vendo a gente, está falando assim, cara, eu acho que eu me identifico com isso aí. O que você tem a dizer para essa pessoa? Bom, se você é o tipo da pessoa que gosta de ouvir, né, se importa, quer promover o bem-estar, né, se preocupa, fica feliz, né, quando uma pessoa consegue fazer uma atividade, por mínimo que seja, eu acho que fisioterapia realmente é uma profissão para se pensar com muito carinho, tá? Como é que a gente pode ver isso no nosso dia a dia? Quando a gente ajuda em casa, um familiar que precisa mais da gente, o avô, a tia, às vezes até um irmãozinho, né? Quando a mãe fala assim, olha, fica de olho em fulano, não parece, mas se você já tem aquele pouquinho daquela paciência ali de estar ajudando com as coisas simples, você tem aí uma tendência à fisioterapia. E é uma profissão, assim, no sentido de realização de cada um, mas no sentido dos ganhos financeiros. Vale um investimento? Vale fazer uma faculdade? Vale. Eu costumo dizer para os alunos que só dependem deles, né? Os sonhos podem se tornar maiores do que eles imaginam. E, assim, a busca pelo maior, pela conquista, pela realização profissional depende só deles, né? Campo de atuação tem. É uma profissão que, apesar de ter algumas especialidades reconhecidas pelo Conselho, ela se molda, né, à sociedade de uma forma muito rápida. Então, hoje a gente tem áreas de atuação que nem são ainda reconhecidas, mas que a gente tem empregabilidade. E que, por exemplo, o médico ele fala assim, nossa, eu preciso do fisioterapeuta para melhorar o tempo da recuperação desse paciente. Então, tem áreas novas surgindo, né? A gente tem falado muito hoje de urgência e emergência, de disfunção temporomandibular, de doenças de cabeça e pescoço que o fisioterapeuta está inserido, que não é oncologia, né? Que a gente fala em cabeça e pescoço, pensa em oncologia. Mas eu tenho colegas trabalhando com reabilitação vestibular, equilíbrio. Então, assim, é um leque muito grande, sabe? Então, a verdade você pode estar inserido em qualquer contexto, desde que você saia da caixinha. E uma coisa que eu acho nessa questão financeira, vê se você me corrige, é que o fisioterapeuta pode ser tudo. Ih. Isso é muito bom. Ele pode ser empregado, por exemplo, pode trabalhar num hospital, por exemplo. Isso, pode ser educador. Ele pode ser educador. Pode ser um gestor. Ele pode ser dono de clínica. Isso. Ele pode ser autônomo, trabalhando numa clínica com outros profissionais de saúde. Pode trabalhar em home care, em casa, no domicílio. Ele pode ser investidor, ou seja, é uma profissão que você pode estar, sei lá, de segunda e quarta empregado, terça e quinta autônomo, sexta dono. Assim, isso aí. Não pode isso? Sim. Eu tenho um amigo, né, que hoje ele trabalha com cursos de investimento para fisioterapeutas. É mesmo? Aham. Que legal. Aí eu perguntei, mas por que isso? Ele falou assim, não, porque às vezes o pessoal começa a falar de curso, para onde que eu vou, o que que eu faço, onde que eu invisto. Aí ele é dono de clínica, ele falou assim, né, hoje para ele ter a estabilidade que ele tem, ele buscou muita coisa. Ele falou assim, agora eu vou ensinar. Né, o que eu bati cabeça e poderia ter cortado o caminho por aqui. Aí é bem legal. Recentemente teve uma coordenadora de saúde aqui, eu não vou saber te dizer se foi da enfermagem, não vou cometer um acho que foi a Lilian da psicologia, que disse que falta um pouco essa coisa da gestão, às vezes, nos currículos. Sim, não sei se concordo com ela. você acha que precisa, por exemplo, ensinar o fisioterapeuta um pouco sobre o negócio para, se ele quiser empreender? Totalmente, Marum. Faz muita falta. Porque, assim, a gente aprende no tapa. A gente não sai dali. Eu costumo dizer que o fisioterapeuta é psicólogo. Ele é do marketing, porque ele faz as suas artes sozinho. Ele tenta se vender, fazendo publicidade dele do jeito que dá. E tenta gerir a sua carreira de fisioterapeuta, né? Então, sim, ele precisaria muito disso ali para poder auxiliar. Pra ajudar. Principalmente no final do curso.
sabe? Para falar assim, para onde que eu vou? Até para montar uma empresa. Às vezes eu como vejo que os alunos têm uma dificuldade, assim, ó, como é que eu monto a empresa? Como é que eu faço a minha divulgação? Como é que você vai até a prefeitura? Como é que se legaliza um consultório? E até mesmo para organizar, assim, de ter um contador, né? De ter um administrador te auxiliando, te orientando de coisas fiscais, que a gente não sabe. Entendi. A gente não aprende isso na faculdade, aprende quando sai. Literalmente. E você vê que é uma coisa que vem sempre, o pessoal da área de saúde sempre fala, né? Que quando você sai, eu fico imaginando, eu não sou da área de saúde, nem entendo, nem sei nada sobre o negócio de célula, mas eu fico pensando, você sai no dia seguinte, sei lá, enfermeiro, farmacêutico, psicólogo, médico, e você tem que atender um paciente. Sim. Mas como é que esse cara vai chegar até você? Exato. Né? Como é que você recruta, né, esse paciente? Como é que capta ele? É isso aí. Aí é o que eu falo com os alunos, assim. E a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão da imagem também, né? Para você não passar informação errada. Porque hoje é isso, a pessoa te busca nas redes sociais, na informação da mídia. E aí, às vezes, acontecem os equívocos, né? Às vezes o recém-formado, ele usa, por exemplo, uma titulação, a gente tem que tomar muito cuidado nesse sentido. A fisioterapia, ela tem, inclusive, uma lei, né, para respaldar o pessoal que fez a prova de titulação profissional. Então, por exemplo, eu fiz uma pós-graduação, eu não posso chegar e falar que eu sou especialista em cardio. Eu não fiz a prova de titulação. E, erroneamente, às vezes o aluno ele sai, faz uma pós e já bota. Sou especialista em cardio. Mas ele não foi certificado. Ele não foi certificado. E, assim, acontecem vários equívocos, né? Que hoje, inclusive, o Conselho ele tenta até educar no sentido de trazer essa informação. É bem ativo hoje o nosso Conselho. O Conselho funciona bem? Muito. Hoje em dia, sim, a nova gestão ela veio com assim, respaldo, é muito acessível, né? A gente hoje tem contato direto com o presidente do Conselho, a gente tem ele no grupo, é uma pessoa que, quando você joga uma dúvida num grupo, ele prontamente responde, eu já te dá um suporte, já fala com fulano do jurídico, procura Beltrano, que ele vai te dar um suporte. Então, hoje é bem ativo, sabe? Isso é muito bom, porque assim, tem esclarecido coisas que a gente não fazia ideia, ou que fazia de forma equivocada. E o bom, né? Porque assim, eles estão, ao invés de estar criticando, estão chegando junto para te ajudar, te auxiliar. Não é para te punir. Não está penalizando, exato. Claro. Então, isso é algo que eu acho diferencial no momento. Eu concordo. Professora, estamos chegando ao final. Eu já agradeço o carinho de você de casa, agradeço a sua gentileza. A senhora é um doce de pessoa, gostei muito alegre. Também, Maru. Aqui você, nos bastidores aqui foi espetacular. E eu queria te deixar esse espaço para que você pudesse fazer as suas considerações finais para o nosso telespectador, olhando lá na sua câmera, que é aquela do canto lá. Tá bom. Eu gostaria de deixar em aberto um convite, né, para vocês conhecerem o curso, a universidade. Acho que vale muito a pena uma visita na nossa clínica escola, conhecer um pouquinho das especialidades, que hoje elas são separadas por especialidades, né? Conhecer a rotina, como é que é a atuação, conhecer a universidade, os laboratórios, falar um pouquinho mais sobre a profissão, sanar as dúvidas. Então, me coloco à disposição esse convite para que vocês possam ir até a universidade conhecer o curso de fisioterapia. E eu reforço esse convite, vai visitar a Estácio, vai conhecer os nossos cursos, pede para assistir uma aula. Vai ser um grande prazer receber todos vocês na nossa instituição. Obrigado ao pessoal da TV Zoom, obrigado a todos da produção e até o nosso próximo Estácio Entrevista. Espero vocês. Até lá!